Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. É o seguinte, pessoal, estamos agora inaugurando um novo projeto aqui no canal, História e Geografia de Tocantins. Aqui é o professor Rogério Silva, com mais de 20 anos de experiência em concursos públicos, graduado em História, bacharel em História, mestrando em História, com especialização na área de ensino, com especialização na área de direitos humanos, professor de atualidades, de mercado financeiro, atualidades, normal. E também nós temos a disciplina aqui no canal, gente, de conhecimento bancário. Então tá tudo no canal aqui no História para Todos. Se vocês quiserem saber um pouco mais, tá aqui o Instagram, @prof._Rogério Silva, tá aqui o meu contato também, o Facebook Rogério Silva. Beleza, gente? Vamos começar nossas aulas aqui de História e Geografia de Tocantins, aulas que eu tenho certeza que vocês nunca viram algo igual aqui no YouTube. Aqui não é aquela aula superficial. Nós iremos detalhar muita coisa aqui. Nós iremos falar desses assuntos. Então, você que vai fazer o concurso da PM de Tocantins, você que vai fazer concurso para o estado do Tocantins, ou até mesmo para algumas prefeituras, você pode utilizar dessa aula com certeza para você se apropriar de todo esse conhecimento. Então, nós vamos estudar aqui formação histórica, movimentos emancipacionistas, governo e administração pública, divisão política, as principais cidades. Irei falar aqui das 5 maiores cidades quanto ao número populacional. Irei falar de economia e desenvolvimento e os aspectos econômicos, agricultura, pecuária, entre outras. E para finalizar, nós teremos aqui também aula de aspectos físicos, um pouco mais para o lado da geografia. A nossa aula de hoje, gente, aqui no canal, nós iremos falar unicamente de povos indígenas, tá bom? Então aqui nós temos 8 conteúdos. Esses 8 conteúdos, gente, eles vão dar aproximadamente, sabe quanto? 10 horas de aula. Então, aqui no canal você vai ter 10 horas de aulas 100% gratuitas, ok? Então, todo domingo estou lançando aqui uma videoaula top, top, top para você arrebentar nas provas de concurso que lá estejam o conteúdo de História e Geografia, ok? Então, na aula de hoje, irei falar apenas de povos indígenas e numa segunda parte eu vou dividir essa aula em 2 momentos para não ficar muito longo, para não ficar muito cansativo para vocês, ok? Então vamos lá, gente. Vamos falar de formação histórica do estado de Tocantins, privilegiando, logicamente, os povos originários. É interessante, gente, essas nomenclaturas que nós, homens, pessoas não indígenas, nós criamos para eles. Então, você que está ouvindo aí a aula, você que está assistindo a aula, se você é um dos elementos, dos indivíduos que formam essa sociedade, você com certeza concorda comigo. Professor, eu não sou originário, eu sou craô. Professor, eu não sou esse negócio aí. Que negócio é esse já? Eu sou um indivíduo carajá. Então, gente, existe aí alguns conflitos nessa questão das nomenclaturas, tá bom? Para você entender, gente, a formação histórica, você tem que começar, né, gente, lembrando conhecimentos básicos aqui. Então, vamos falar ali na região centro-oeste, o que nós conhecemos hoje como centro-oeste do Brasil. No século XVII, no século XVIII, o Brasil ele era o quê? Uma colônia, pertencia a Portugal e não era todo esse território que nós conhecemos hoje, enorme, gigantesco, né? Por conta do quê? Do Tratado de Tordesilhas, está bem aqui, olha.
Tratado de Tordesilhas. Então, boa parte do que nós conhecemos hoje como Tocantins ficava desse lado direito, tá? Desse lado direito do Tratado de Tordesilhas, que pertencia a Portugal. Gradativamente, os homens no período colonial, principalmente os bandeirantes, eles vão explorando essas outras regiões aqui. E aí eles vão dominar não só Goiás, que hoje a parte norte é Tocantins, mas eles vão dominar também o Mato Grosso, né? Começa por Minas Gerais, Goiás e depois Mato Grosso, que pertencia anteriormente aos espanhóis. Então, gente, o Brasil, ele não manda na sua história. Não existe a ideia de povo brasileiro. Então, a chegada dos bandeirantes aqui em busca de ouro, tá bem que os bandeirantes fazem parte do projeto colonialista, que vai promover povoamentos e que vai promover depois o surgimento lá na frente da sociedade de Tocantins. Ok? Então, gente, aqui nós temos uma relação de dominação, tá? Onde Portugal domina as suas colônias. Portugal domina o Brasil. Portugal vai querer mandar e desmandar no que hoje nós conhecemos como Centro-Oeste, principalmente dentro da política econômica chamada de mercantilismo, que tem como principal característica o monopólio comercial. A ideia de um país ser uma superpotência se acumular muito ouro, muita prata e diamante. Isso nós chamamos de metalismo. Perfeito? Então esse é o contexto que nós vamos mergulhar aqui na formação histórica de Tocantins. Então, inicie aqui, gente, com um contexto internacional, tá? Com um contexto externo. Agora, vamos adentrar de forma específica aos povos indígenas, né? Que durante muito tempo nós chamamos de índios, né? Não respeitando a sua diversidade étnica, ok? Tá aqui, olha. Povos indígenas. Aqui você vê um mapa, tá, gente, que eu tirei de um livro muito bom que eu tenho aqui em casa, que fala sobre essa população indígena a nível de Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o livro tem 600 páginas, é um livro muito rico, tá? E aqui você já vê a localização geográfica de muitos desses povos originários, desses povos indígenas. Logicamente, eles estão espalhados por toda a América, tá? Mas existe, logicamente, a maior concentração aqui na região norte, beleza? Essa região que já nós iremos estudar de forma detalhada. Não esqueçam, tá, gente? Inscreva-se no canal, é muito importante. Eu quero chegar logo a 12 mil inscritos e deixe seu like. Então tá aqui, gente. Durante muito tempo, o que domina os livros de história, os livros de geografia, a nossa cultura brasileira é a nomenclatura associada a um conceito europeu. Uma nomenclatura colonialista, uma nomenclatura de submissão, né? Índia é até um elemento da tabela periódica e tudo mais, né? A gente brinca. E essa nomenclatura indígena, de índio, ela surgiu por conta lá da chegada dos espanhóis, lá no século XV, na América Central, que o Cristóvão Colombo, a serviço da coroa espanhola, acreditava ter chegado às Índias. Então, quem mora nas Índias? Índio. Então, nós não devemos mais utilizar essa nomenclatura, tá, gente? É a recomendação. Você não observa isso em algumas provas de concurso? Observa, mas isso é equivocado, tá? Por que equivocado? Porque essa nomenclatura, gente, é generalizante. Ela não respeita a diversidade étnica, a diversidade cultural. O indígena Carajá não tem nada a ver com o indígena asteca. O indígena asteca não tem nada a ver com o indígena Cherokee, lá onde nós temos os Estados Unidos da América hoje. Correto? Então é como se eu chegasse e falasse para vocês, olha, alunos de concurso público. Eu estou usando uma nomenclatura generalizante.
Eu sei que alguns vão fazer para a Prefeitura de Palmas, eu sei que alguns vão fazer para a PM, eu sei que alguns vão fazer para a Prefeitura de Porto Nacional. Então existem as distinções. Alguns vão ser para o nível superior, fundamental, médio. Então, o primeiro debate que eu coloco aqui é quanto a essa questão de determinação, beleza? Outro ponto aqui, gente, os povos indígenas, antes principalmente deles terem contato com os não indígenas, eles viviam em constantes migrações, tá? Eles viviam em busca de melhores habitats naturais, para eles sobreviverem melhor da caça, da pesca e da coleta. Beleza? Principalmente, gente, quando eles precisavam dessa melhor colheita, né, coleta e caça, eles viajavam em várias direções. Tá? Não tinha uma geração determinada, né? Uma direção determinada. Então não existia uma regra. Né? Ora, o indígena ele está nesse ponto do mapa. Ora, o grupo indígena pode estar neste outro ponto. Ora, ele pode estar nesse outro ponto. Então, às vezes, gente, é difícil a gente determinar. Muitas das vezes é difícil determinar a geografia exata desses povos, principalmente antes do século XV. Depois do século XV e XVI, você vai observar que esses indígenas eles sofriam, eles estão lutando, gente, há mais de 500 anos contra nós, né? Contra o estrangeiro. Aqui eu coloquei entre aspas o estrangeiro, aquele que não é indígena, correto? Então, recentemente eu tive a oportunidade maravilhosa de ter contato com muitos desses povos indígenas, né? Contato mesmo, né? De conversar, de dialogar, de comer ao lado deles, de ver a cultura deles na ocupação de um prédio que houve aqui na SEDUC do meu estado, correto? Então esses indivíduos eles foram pressionados, eles foram violentados ao longo de séculos, no período colonial, pelos portugueses, a partir da década de 50, 80, pelo próprio Estado brasileiro. O próprio Estado brasileiro, gente, ele criou condições para esses indígenas serem dizimados, serem explorados, de terem as suas florestas destruídas. E, logicamente, agora, década de 80 em diante, né, nessa região que nós estamos estudando, gente, nós teremos a pressão e a violência do agronegócio. Presta atenção que eu estou falando. Eu não estou falando do agronegócio que obtém terras de forma legal, obedece às legislações ambientais, obedecem às legislações trabalhistas. Eu estou falando do agronegócio ilegal, tá? Porque eu sei que aqui tem muitas pessoas apaixonadas pelo agro. Agro é pop, agro é tech, né? A propaganda do agronegócio fez muito sucesso no Brasil alguns anos atrás. Então, se o agronegócio obedece todas as leis, beleza. Nós precisamos deles, eles são pessoas trabalhadoras, são pessoas importantes, né? Mas tem muitos indivíduos do agronegócio que não estão nem aí para as populações quilombolas, nativas, indígenas e sai destruindo, matando, roubando à torta e à direita. Tá bom, gente? No estado do Tocantins, nós temos aí aproximadamente, quanto a essa questão da população não te bate muito, tá? Nós temos números aproximados de 20 mil pessoas, de acordo com o último censo do IBGE. No final da aula, eu vou mostrar algumas outras informações sobre esse censo, ok? Então, gente, aqui nós temos as considerações iniciais quanto aos povos indígenas. Agora, nós iremos trabalhá-los um a um, os principais povos aqui na região do Tocantins. Pancararuru, quase não sai, me perdoe a pronúncia, tá, gente? É impossível um professor saber a pronúncia de todos os povos indígenas do Brasil, tá? Aqui na nossa região conheço muitos e muitos, mas por todo o Brasil é impossível, né? Apinagé, nós temos o INI, que é um grupo de vários outros, né? Craô, né? Nós temos o Xerente e o Craô Canela. Observe que dentro desse grupo aqui, os povos do Araguaia, o INI, são formados por três grupos: os Carajá,
Xambioá e Javaé, tá, gente? Também nós temos aqui em menor número, né, com cerca de 40 pessoas apenas, o último que eu vou descrever aqui para vocês, Avacanoeiro, ok? Professor, quais são os mais importantes para a prova, gente? Você tem que conhecer os que têm maiores populações. Aqui a galerinha Carajá, você tem que atentar para os xerentes, você tem que atentar para o Apinagé, ok? São as maiores populações. Carajá, ali com aproximadamente 4.000 pessoas, o Xerente com 3.300 e poucas pessoas, mais de 3.000, e o Apinagé com quase 3.000 pessoas. Então são as maiores populações, né, e eles ganham destaque, né? O Craô também, né, gente? O Craô também é muito importante, ter uma população bem significativa de mais de 3.000 habitantes, ok? Esse é o foco para a tua prova. Presta atenção, gente, como eu falei, eu dou aula há mais de 20 anos, tá? Sou concursado também na Secretaria de Estado de Educação do meu estado. Há mais de 20, são exatamente 22, já vai para 23 anos que eu dou aula para concurso público. Você acerta a questão, gente, pela palavra. Tu tem que prestar atenção nas palavras. Quando tu bate o olho na palavrinha que tu estudou, já era, parceiro, tu acerta. E muitas das vezes aqui no canal eu estou acertando muitas e muitas questões. Não a questão, já estou acertando a resposta. Conhecimentos bancários, história, né, noções de robótica também. Eu dou aula até de robótica, gente, só para vocês terem uma ideia. Enquanto eu sou doidinho, eu adoro robótica. Indígenas no Tocantins, você já observa aqui alguns, olha, o povo xerente que eu falei. Esse aqui era o mapa anterior, tá, gente? É esse mapa aqui, ó, tá vendo aqui esse mapa? Eu dei uma ampliada para a região do Tocantins. Então, para a gente começar a conhecer a geografia dessa região, né? Para vocês começarem a ter um pouco mais de intimidade para vocês arrebentarem na prova. Então tá aqui, olha, o Craô, aqui um pouco mais acima, um pouco mais aqui os Apinagés, ali um pouco mais na região central desse nosso mapa. E aqui os canoeiros, né? Avacanoeiro, já viajaram por muitas e muitas regiões, estão ali por Formoso do Araguaia, né? Estão localizados ali, estão querendo formar uma terra indígena ali em Formoso do Araguaia, né? Estão localizados ali na Ilha do Bananal. É um número bem pequeno dessa população indígena. Eu encontrei esse mapa, gente, eu achei ele muito bacana, tá, gente? Muito legal mesmo, que dá outra visão de geografia, né? Então, Craocanela aqui na região da Lagoa da Confusão, Carajá, Javaé, na região da Ilha do Bananal. Nós iremos falar muito aqui da Ilha do Bananal. Nós temos um pouquinho de Avacanoeiros ali. Mais ao norte, nós temos o Xambioá. Né? No centro, nós temos os Xerentes. Tá? Ao norte, na região do Bico do Papagaio, nós temos os Apinagés, algumas já com tribos, perdão, com terras indígenas homologadas pelo governo federal, tá, gente? Os Craôs aqui, os Pancararaú, quase não sai, muito difícil para mim esse nome, né? Eles vieram do Nordeste, né? Estão lutando ali para conseguirem a sua terra indígena, um número bem pequeno também. Então, gente, a partir de agora, vamos mergulhar, vamos detalhar esses povos indígenas do Tocantins. Então, como você pode observar, vamos conferir. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 grupos indígenas mais importantes para você levar para a sua prova que você vai fazer aí em qualquer local aí do estado do Tocantins, em qualquer prefeitura, no concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Cavalaria Aérea, da NASA, você tem que saber ter essa noção.
e como eu já mostrei ali no slide anterior, os principais, né? Vamos começar, gente, pelo aquele povo, gente, que ele é agrupado de acordo com sua região, né? Que é aqui a região do rio Araguaia, correto? Essa região aqui, esquerda do mapa. Vamos lá? Tá aqui, ó. INI, povos do Araguaia. São 3 grupos, né? Carajá, Javaé e Xambioá, como se fossem primos, tá? O povo INI migraram do norte para a região do Araguaia antes da chegada do Pedro Álvares Cabral. Pelo amor de Deus, gente, não vamos mais ter aquela visão eurocêntrica, preconceituosa. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Gente, o Brasil ele não foi descoberto. Ele começou a ser ocupado a partir da chegada de Cabral pelos europeus. E a colonização de fato vai ser dada somente a partir de 1530. Ok? Então vamos aqui para os Carajá. Localização. Lá no Tocantins, você tem eles na Ilha do Bananal, mas você tem também grupos espalhados por Mato Grosso e Pará. Somando toda essa galera aí, nós temos aproximadamente 4.000 habitantes. Eu ia falar 40.000 habitantes. 4.000 habitantes. Lembrando, gente, que os indígenas no Tocantins, que se autodeclaram como indígenas, são 20.000. Mas nem todos esses 20.000, gente, vivem em terras indígenas. Podem morar no centro das cidades, ok? Em cidades. Os Carajás aqui, gente, são pescadores, coletores, embora também desenvolvam o quê? A agricultura. Aquela velha máxima que você aprende lá na escola de nível fundamental, né? Moranguinho do saber. A caça, a pesca e a coleta. Hoje, logicamente, a partir do momento que eles tiveram contato com os homens brancos, né, os não indígenas, eles desenvolvem também, paralelamente, outras atividades econômicas dentro do capitalismo moderno. Já tiveram aproximadamente 1.000 habitantes em 8 aldeias, isso exclusivamente no estado do Tocantins. Tiveram contatos com missões jesuíticas na província do Grão-Pará. Lá chegaram os jesuítas no século XVII, né, nessa região aí. Eles vieram pregar a palavra de Deus, aquele conceito de evangelização, a sacramentalização, a doutrinação, a moral, a moralização no padrão português ocidental europeu. Então aqui, gente, os Carajá já começaram a sofrer, né? Já começaram a sofrer, já começaram a morrer, já começaram a perder parte da sua cultura. É uma luta constante de preservação dos seus elementos culturais. Então eles tiveram contato aqui com ordens religiosas, aqui a Companhia de Jesus, no século XVII, e no século XVIII, dentro do contexto do ouro, depois nós vamos ter uma aula exclusiva sobre isso, com os bandeirantes, oriundos, lembrem, gente, dos bandeirantes, oriundos de São Paulo, né, da região de São Vicente. Então aqui, gente, a famosa Ilha do Bananal, tá? Não conheço, quero ter qualquer dia a oportunidade de conhecer. Conheço muito bem o Tocantins, já fui lá. Infelizmente não fiz muitos passeios por lá no Jalapão. Na época que eu fui, eu era muito mais liso. É muito bacana lá o Tocantins, né? Carajá e Javaé na Ilha do Bananal, com presença também do avacanoeiro. Então a Ilha do Bananal, gente, é uma ilha muito importante para essas 3 civilizações, tá? Principalmente para os Carajá, ok? Aqui, depois eu vou te mostrar outros mapas que dão uma visão maior sobre essa ilha. Aqui na cultura Carajá, gente, nós temos aqui a fabricação dessas bonecas. Né? Essas bonecas elas são muito importantes para a cultura e para o patrimônio histórico desse povo. Né? Tá dizendo aí a caracterização. São figuras de cerâmica confeccionadas por mulheres dessa etnia, feitas a partir da mistura de argila e água. Mas, logicamente, não existe uma receita única. Então, dentro do grupo indígena, gente, existem distinções. Por isso que a gente não pode ficar utilizando a palavra índio, índio, índio toda hora, tá? As peças representam tanto a forma humana e seus ciclos de vida, quanto elementos da fauna
e do mundo sobrenatural desse povo indígena. Aqui, olha, bem aqui no finalzinho é interessante, olha. Em 2012 foram reconhecidas como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Existe o patrimônio material e existe o patrimônio imaterial. O imaterial, gente, é aquilo que não é tangível, aquilo que não é palpável, aquilo que está como técnica, como fé, como conhecimento. Esse é o grande destaque aqui da cultura Carajá. Tá aqui, olha. O nome desse povo na própria língua é de Ini, né? Ou seja, nós. Né? O nome Carajá não é uma alta denominação original, é o nome Tupi, que se aproxima do significado macaco grande, né? Então é uma nomenclatura que vem de fora para dentro. Suas aldeias estão preferencialmente próximas a lagos e afluentes do rio Araguaia, no rio Javaé, assim como no interior da ilha do Bananal. Então aqui é a localização geográfica, né? Ele fala sobre o rio Araguaia e o rio Javaé, ou Javaé, tanto faz. Suas aldeias foram alvos fáceis de inúmeras frentes religiosas, planos governamentais e visitas de presidentes como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. O Estado brasileiro sempre vem com esse discurso, né? Nós vamos levar o progresso para os indígenas, nós vamos levar a civilização para esses indígenas. Eles acabam levando a desgraça para esses povos indígenas, né? Cacique Carajá, Vataú, aldeia de Santa Isabel do Morro, foto, Museu do Índio. Aqui, olha, o museu ainda usa essa antiga nomenclatura, ok? Esses são os Carajás. Aqui, eu vou voltar aqui no mapa, olha, mais ali, podemos dizer grosseiramente, ao sul, né, do estado do Tocantins, né? Ao sul não, né, gente? Aqui nós temos o oeste, a parte oeste, melhor dizendo, do Tocantins, a parte baixa aí, beleza? Então, acabamos de ver o Carajás, que juntamente com o Javaé e Xambioá faz parte do povo Ini. Seguimos, Javaé, localização, Ilha do Bananal, Tocantins, temos a presença também ali no pedacinho de Goiás. Até o início do século XX, os Javaé mantiveram-se muito isolados da sociedade nacional. Né? Muito, muito, muito mais do que os seus vizinhos, do que os seus parceiros, né? Os Carajá e Xambioá. Os Javaé autodenominam-se de povo do meio, pois acreditam que vive um plano intermediário do cosmos, né? Aí já vem a religiosidade, né? A cosmologia do povo indígena, que é muito rica, tá, gente? A partir do momento que a gente tem contato com a religiosidade desses povos, a gente começa a repensar a nossa visão de fé, a nossa visão de Deus, né? E a gente chega à conclusão que não é a única, né? Nós cristãos geralmente temos a ideia de colocá-la como o centro de todo o universo, né? O cristianismo, né? Já tiveram 849 habitantes na margem do rio Javaé, em 9 aldeias. Em 2009, Javaé estava distribuído em 13 aldeias, 1.500 habitantes ali se somarem à galerinha do estado do Tocantins e Goiás. Então aí nós temos os Javaé, beleza? Então entre 800 e 1.000 habitantes nós podemos colocar isso ali dentro do Tocantins, exclusivamente no Tocantins, tá bom? Eles vivem, gente, ali numa área de transição. Porque o Javaé, gente, os indígenas, eles não obedecem exatamente à divisão das unidades federativas, tá? Não existia isso no século XVI, né? Olha, Javaé, tu mora agora no Pará. Não, Javaé, te muda, tu mora no Mato Grosso. Não, Javaé, tu vai morar agora no Goiás. Então não existe isso dentro da visão dessa galerinha. Então tá aqui, olha. Nós temos aqui a evolução dos limites das terras indígenas e unidade de conservação na Ilha do Bananal. Então, além de abrigar muitos indígenas, nós temos uma unidade de conservação ali na região. Você observa aqui do lado, cadê minha canetinha de gramada? Aqui do lado esquerdo você vê o rio Araguaia e aqui do lado direito o rio Javaés, beleza? Então, antigamente só existia o Parque Nacional, mesmo com a presença indígena.
E aí eles lutaram pelo seu processo de reconhecimento, claro, né? E eles partiram para cima e conseguiram, né? Se eles ficarem parados, gente, nenhum governo federal, nenhuma FUNAI, né, vai promover a demarcação de suas terras. Então, gente, hoje existe essa configuração, né, tanto terra indígena quanto parque nacional, tá? Riquíssimo, né? Inclusive aqui, olha, gente, já adiantando, você já vê uma terra indígena bem pequena, bem menor, que é a da galerinha aqui do Craô Canela, ok? Observa aqui que depois ela vai aparecer novamente em nossa aula aqui, perfeito? Xambioá, Santa Fé, Xambioá do Araguaia, uma população um pouco menor, também conhecido como os Carajás do Norte. Então, se você vê Carajá do Norte, não pense que é simplesmente o Carajá. Localização nos atuais municípios de Santa Fé do Araguaia e Xambioá. Estão divididos em duas aldeias localizadas na margem direita do rio Araguaia. Pertence ao tronco linguístico Macro-G. Gente, tronco linguístico é uma divisão criada pelo homem não branco, tá, gente? Então, professor, quantas tribos exatamente nós temos no Brasil? Nós não temos 100% de certeza quantas tribos nós temos, mas nós temos os conhecimentos dos troncos linguísticos, né? Então, nós temos o tronco linguístico X, o tronco linguístico Y, e cada tronco linguístico tem uma porrada de tribos indígenas e de povoações. Você geralmente conhece o tronco linguístico Tupi, né? Então aqui o tronco Tupi, vamos supor, é desse tamanho, o macro G já é um pouco menor, o tronco Y já é um pouco maior. Então dentro de cada tronco linguístico, gente, existe N tribos, tá? Por que tronco linguístico? É porque tem similaridade na língua. Por exemplo, o nosso tronco linguístico ele é muito semelhante, né? Ele é associado aos espanhóis, aos italianos. Então você tem a similaridade na língua, né? Agora imagina, o nosso tronco linguístico da língua portuguesa é o mesmo do árabe? Não. É o mesmo do Oriente, do japonês? Não. Bem diferente, ok? A caça no interior da TI é muito praticada, né? Logicamente faz parte da característica desse povo indígena. A atividade altamente compensadora na década de 80 teve sua importância diminuída nos dias de hoje, né? Então, conforme eles vão vivenciando essa experiência com o homem não branco, algumas atividades corriqueiras podem aumentar ou diminuir, beleza? Na década de 80 era muito mais forte, né? Hoje, no século XXI, a parada vai mudando. Então, aqui nós temos aqui a terra indígena, que é a TI, tá, gente? A TI Xambioá. Então, você vê aqui, olha, Tocantinópolis, você já vê fronteira com Maranhão aqui. Nessa região aqui, olha, que forma um bico, né? O bico do papagaio. Aqui nós já temos o estado do Pará. Então você tem aqui as características dessa terra indígena que foi homologada, oficializada na década de 90, 1997, ok? Esses são os Xambioás, tá? Geralmente a gente não fala no plural, tá, gente? Então, o professor está falando errado. Não, os Xambioá também, tá? Muito tranquilamente, uma população ali com um pouco mais de 400 pessoas, né? Então é um grupo bem pequeno numa terra aí bem significativa. Aqui, olha, já foram 1.300, 40 e agora mais de 400, né? Falam a mesma língua, como eu já falei para vocês, devido ao intenso decréscimo populacional e suas uniões recorrentes com os regionais, os Carajás do Norte passaram por mudanças culturais importantes. Então, de 1.000 para 400, você vê como os indígenas são dizimados por nós, homens não indígenas, né, ao longo de séculos, né? Entre os demais grupos da língua Carajá são conhecidos como Vixe Maria. Eu não vou pronunciar isso daqui, que eu vou cometer um pecado, né? Ou ainda
outro nome indígena. Não vou cometer essa gafe aqui, né? Que significa turma de baixo, conforme sua localização ao longo do rio Araguaia, né? Na parte baixa do rio Araguaia. Belezinha? Vamos lá, vamos seguir. Vem comigo, viaja. É boa a aula, gente, no vídeo, né? Que você pode voltar, você pode anotar, você pode fazer observações. Então você está aí com material top, top, top para você estudar e arrebentar na prova. Xerentes se autodenominam, outra palavra indígena que significa indivíduo, gente importante. Eles vieram das terras secas de onde? De onde? É muito comum isso aqui no Tocantins, tá, gente? Originários do extremo norte ou do nordeste. Os primeiros contatos do Bandeirante datam aqui, olha, do século quê? Século XVIII. No século XIX, os xerentes aceitaram o aldeamento de Tereza Cristina, atual Tocantinia, centro do estado. Então, falando de localização geográfica, tá aqui, olha. Eles ficam ali na região central, essa região que eles sofreram com as missões, né, religiosas, aqui no caso dos franciscanos, ok? Aqui você vê um indígena xerente, aqui ela usa a nomenclatura antiga, Capitão Francisco Suaté, né, retratou esse indígena aqui, olha. Aqui nós temos, gente, vários grupos do tronco Macro-G, tá? Os xerentes já vêm da família G, tá? Os carajás Macro-G. Então aqui é uma derivação, ok? Tem os bororós também, bororó. Então aqui você vê, gente, nesse mapa, né, a parte central aqui do que hoje nós estamos estudando. Olha, aqui nós já temos a parte mais ao norte, os Apinagé, que depois nós iremos tratar. Mas para o lado esquerdo nós já temos o que hoje nós conhecemos como Mato Grosso, né? Os Chavantes, os Caiapós, que já são fronteira Mato Grosso e Pará, ok? Então aqui nós temos os dialetos, como eles são fragmentados, né? São vários e vários dialetos. Aqui, olha, nós temos o grupo Timbira. Então daqui a pouco nós vamos falar do grupo Canela, do Craô, ok? Vamos lá, vamos seguindo. Aqui nós temos aqui um mapa mais atual, né, gente? Um mapa para poder determinar onde fica essa galera, né? Tocantinia aqui, olha, desse lado, o rio aqui, sono muito importante, Rio Genipapo. Aqui nós temos a BR-010, olha. Toda vez que abre uma BR, uma rodovia estadual, esses povos eles sofrem demais, tá? Não podemos esquecer isso, né? BR-010, BR-230, 153, todas essas grandes BRs que cortam o norte, o nordeste, o centro-oeste, acabam trazendo muitos problemas, tá, gente, para esses povos. No passado, ocuparam uma região dos atuais municípios de Pedro Afonso até Porto Nacional. Olha só, importantíssimo isso daqui, tá? Era uma região gigantesca, né? Pedro Afonso, passando por Tocantinia, descendo para Porto Nacional. Mais de 200 km aqui, tá, gente? Então depois eles foram se agrupando, né? Eles foram se reorganizando e ali já estão protegidos ali, protegidos entre aspas, né? Na sua TI, que foi homologada aí em 89, ok? Então eles ocupavam uma região maior, mais ou menos assim, olha, gente. Eles ocupavam uma região desse tamanho e agora eles ocupam uma região menor, beleza? Então é isso que está sendo colocado aqui, tá? Porto Nacional muito mais acima e Pedro Afonso mais acima e Porto Nacional mais abaixo, né? Mais ao sul aqui do que nós estamos estudando. Sua sobrevivência da pesca, caça, principalmente da roça de subsistência, a chamada roça de toco, onde plantam o milho, o arroz e a mandioca. Produz artesanato com palhas de babaçu,
São cestas, balaios, esteiras, cofos, redes e bolsas, né? Então aqui nós já temos hoje a questão dessa civilização, a questão cultural, muito forte no artesanato, ok? O artesanato com fibras, né, com vegetais, fazem parte da cultura de Tocantins de forma geral. Pancararu, essa galerinha aqui, ela é diferenciada, tá, gente? Os pancararus são diferenciados. Por quê? Porque eles são oriundos, gente, de Pernambuco. Você observa a presença, né, o centro ali da sua origem ali no Pernambuco. Só que eles estão, gente, em constantes migrações, como eu já falei aqui para vocês, né? E uma galerinha deles, podemos assim falar, foram para lá, né, para o Tocantins, né, antes mesmo de ser Tocantins. E hoje eles estão buscando ali a legitimação dentro desse território. Já foi muito problemática, gente, a legitimação da terra deles lá em Pernambuco, e imagina aqui no estado do Tocantins. Tá? Então estão buscando, né? Eles estão ali, é um número bem pequeno, tá, gente? É até difícil determinar a população deles. Figueirópolis e Gurupi. Eles andam ali para aquela região, estão tentando ali formar a sua TI. Tá? Aqui nós temos ali um mapa, tá? da tentativa de formatação ali da sua terra indígena. Tá? Aqui é o município, tá, gente? É dentro do município de Gurupi. E aqui a prática religiosa deles lá em Pernambuco, tá, gente? Nós temos traços, né, dados que mostram os Pancararaú, quase não sai, até mesmo no estado de São Paulo, tá, gente? Para você ver o quão forte é o processo migratório desses sujeitos. Craô. Final do século XVIII, habitava a região do Rio Balsas, no Maranhão. Já andei por essa região também, conheço essa região do Maranhão. Muito linda, muito maravilhosa. Um pouco mais ao norte ali da região, nós vamos encontrar Carolina, né? Que no Maranhão fica no sul, né? Mas subindo um pouquinho o rio fica ao norte. A localização atual próxima da cidade de Itacajás e Goiatins. Pertence ao tronco linguístico Macro-G e são descendentes dos Timbiras. Né? Timbira é um grupo maior. Né? Assim que acontece, gente, com muitos povos indígenas. Existe um grupo indígena maior que daí deriva grupos menores, tá bom? Então podemos dizer que foi isso que aconteceu aqui ao longo dos séculos. A aldeia de Pedro Afonso foi fundada no século XIX por missionário, olha aqui, mais uma ação missionária presente. Então, ou os indígenas vão sofrer com os missionários ou com os bandeirantes. E hoje sofre, né, com o agronegócio ilegal, tá, gente? Eu falo do agronegócio ilegal. Então aqui você tem a localização geográfica, mas aqui ao leste, né, do estado, aqui como referência, né, você vê aqui, olha, Palmas, correto? E ele já tem a sua linda e maravilhosa reserva. Olha aqui, ó, Pedro Afonso, que eu estava falando agora há pouco, lá com o Xerente, ok? Aqui outra imagem. Isso aqui eu tirei do Google Maps para você não se perder. Né? Então aqui você vê a BR-010, olha, passando próximo deles. E aí tu já sabe toda a desgraça que acontece, né? As BRs surgiram com a ideia de progresso e desenvolvimento, acabaram levando, foi tragédia para esses povos, né? Para os nativos e tudo mais, né? Hoje nós enfrentamos muito essas ameaças, gente, em vários cantos do Brasil com as ferrovias, tá? Querem construir a ferrovia Norte-Sul, né?
que já trouxe muitos problemas socioambientais, e agora lá no Mato Grosso querem construir a Ferrogrão. Então, essas populações indígenas, infelizmente, são afetadas por esses grandes projetos, ok? Então, nós temos aí a localização geográfica dos CRAU. Beleza, galera? Qualquer dúvida, gente, estou aqui à disposição. Então, Itacajá e Goiatins, mais de 3.000 habitantes. Aqui nós temos uma foto da década de 80 dessa população. Ok, gente? Pressão colonizadora em 1940, sofreram com um violento massacre desfechado por criadores de gado. Gente, eu li isso aqui. É muito triste, né? Uma verdadeira chacina. Cerca de 70 indivíduos foram mortos aqui, tá? Entre importante para o dia da aldeia, possui... Ah, sim, aqui tem um erro de digitação, tá? O que é muito importante no dia a dia da aldeia, né? As suas crenças, né? Acreditava que todos os seres sejam animais, vegetais ou minerais e tem alma que chamam de Karaô, né? Aqui, gente, é uma questão de crença, né? De fé. Eles são muito interconectados com a natureza, com os vegetais, com os animais, né? Então faz parte tudo de um mesmo plano, de uma mesma sinergia. É isso que quer dizer aqui, tá? Vive numa área demarcada, tá aí, mais de 302 mil hectares, em 15 aldeias, uma população de aproximadamente 3.500 pessoas. A reserva onde vive hoje é considerada a maior área do Cerrado inteiramente preservada no Brasil. Então estão tentando manter essa área intacta. Craô Canela alega descendência de duas etnias distintas, Craô e Canela, ambos povos Timbira, originários do Maranhão, olha aí, outro processo migratório, né? E estão ali na região de Lagoa da Confusão, entre o Rio Formoso e Javaé. Após um período vivendo na ilha do Bananal e por vários municípios, os Craô Canela conseguiram a reserva da terra indígena em Lagoa da Confusão no ano de 2006. Está aqui, olha, uma terra indígena um pouco menor, tá? Existe registro que afirma a existência de quase 100 pessoas e o IBGE fala em aproximadamente 39, né? De 100 a 39 pessoas dessa população de Craô Canela. Então aqui você vê a localização geográfica, aqui olha, ao oeste, né, na parte baixa, aqui você vê Palmas, então ali próximo ali da ilha do Bananal. Então tá aqui, olha, a ilha do Bananal, gigante, né? Tá aqui a localização desse povo. Belezinha, belezinha? Craô Canela. Apinagé. Os apinagés pertencem ao tronco Macro-G da família G, descendente do grupo Timbira. Os primeiros registros datam do século XVIII, eram conhecidos como grandes guerreiros, os poderosos índios da região. Ocupa a região do Bico do Papagaio, né? O confronto com os exploradores de ouro provocaram doenças, guerras e todas as tragédias que você possa imaginar. E como eu já falei aqui, muitas dessas populações sofrem com a construção de rodovias federais. Aqui nós temos próximo, né, a BR-230 e a BR-010. Aqui já é uma problemática contemporânea, né? Então está aqui a galera apinagés. Olha. Vive numa área demarcada a partir de 1985. De 141 mil hectares, próximos aos municípios de Tocantinópolis, Maurilândia, Cachoeirinha e São Bento do Tocantins. Aparece em prova, gente, muito Tocantinópolis, tá, gente? E São Bento também. Sua população atual é de aproximadamente 2.700 pessoas, distribuída em 7 aldeias. Hoje eles têm suas aldeias localizadas no campo e utilizam a mata para caça e agricultura e também fazem a coleta do babaçu. Quem não é da região de Tocantins, gente, dá uma pesquisada aí bonitinha sobre a cultura do babaçu, ok? Então aqui você tem o mapa, né, dessa civilização aqui, olha. Belezinha? Então aqui a TO 210, aqui nós já temos o Maranhão,
aqui o Rio Tocantins, São Bento do Tocantins, olha, beleza? Tocantinópolis, a BR-230, olha, descendo, a BR-010. Então observa como eles estão cercados por rodovias. E isso, logicamente, traz alguns problemas, né? Terra indígena Pinagé, tá aí a área, né, a população de mais de 2.000 e homologada, oficializada na década de 90. Aqui é um ritual sagrado a Pinagé, tá, gente? Que eles têm na cultura deles aqui do corte de cabelo, da corrida de tronco e tudo mais. Pancapé, né? Pancacapé. Pancapé. Meu Deus do céu, é muito difícil para mim falar isso aqui. Me perdoem, tá, gente? Me perdoem. Tá aqui, ó. Muito semelhante aqui, né, com Quarupi, ok? Por último, a Avacanoeiro. Ele se autodenomina Avaca, que significa gente, pessoa e ser humano. A língua Avacanoeiro pertence à família Tupi-Guarani. Olha aí, já é um tronco linguístico diferente, né, gente? A gente falou muito aqui de Macro-G. Na região do Araguaia são mais conhecidos como cara preta. Então, na tua prova, gente, cara preta, tu não vai marcar Xambioá, tu não vai marcar Xerente, tu não vai marcar Carajá, tu vai marcar Avá Canoeiro, beleza? O primeiro registro desse povo envolve uma expedição percorrida entre Belém e Pará e a capital do Goiás pelo Rio Grande, né, Belém do Pará, ali no século XVIII. Um censo de 2012 apontou uma família em Goiás, outra em Javaé, outra na região de Santa Isabel, outra em Palmas, né? Então eles eram muito espalhados. Eles estão um pouco mais concentrados ali na ilha do Bananal, disputando inclusive territórios com outros povos, né? Mas, logicamente, por eles serem bem menores, né, cerca de 40 pessoas, a situação deles é bem complicada. Então tá aqui, olha. Os avacanoeiros do Araguaia têm como meta se reunir uma futura aldeia. A terra indígena está aí o nome, na região de Mato Azul, no município de Formoso do Araguaia. Então, quem sabe, eles se transfiram, né, da região aí da ilha do Bananal e vão para essa terra. A terra foi identificada pela FUNAI em 2011 e em março de 2024 a Justiça Federal deu um prazo para a demarcação de terras em até 15 meses. Hoje conta com aproximadamente 40 pessoas. Então eles estão na correria, estão no corre aí, né? Apenas 40 pessoas. Aqui, gente, para finalizar a nossa aula, vimos vários e vários detalhes aqui, né? Sobre essas populações indígenas. Nós temos aqui uma questão mais de atualidade, né? Então, hoje os indígenas do Tocantins, 20.000 pessoas, a maioria dessa população, 15.000, vive em terras indígenas. E isso determina no ranking, né, de quem mais tem indígenas em terras originais, o estado do Tocantins está em segundo lugar, né? Porque a maioria, de forma geral, no Brasil, a maioria dos indígenas estão fora das terras indígenas. Aqui no Tocantins é diferente, no Tocantins e no Mato Grosso, ok? Então, Tocantins só perde para o Mato Grosso de presença de indígenas dentro das suas terras originais, dentro das TIs. Então nós temos indígenas espalhados, gente, por todo o Tocantins, né? Tá dizendo aí, dos 139 municípios, somente 14 não tem a presença desses indígenas. As cidades com maiores populações são Tocantinia, Goiantins, Tocantinópolis e Lagoa da Confusão. Tocantinia, gente, por conta da presença dos xerentes. Goiatins, por conta da presença dos Craô. E Tocantinópolis, como nós já vimos aqui, por conta da presença dos Apinagés. Tá? Então, isso você é obrigado a saber para sua prova. Tá? Aqui nós temos a forte presença dos xerentes, beleza? Aqui nós temos a forte presença dos craôs e aqui nós temos a forte presença dos apinagés. Beleza? Eu quero que vocês memorizem isso que é muito importante. XKA. Tocantinia, Goiantins e Tocantinópolis são os principais municípios onde nós temos
essas terras indígenas, tá? Esses grupamentos indígenas estão nesses municípios. As maiores populações aqui, ó, desses 15 mil que vivem em terras indígenas. É isso, anjinhos. Ficamos por aqui. Ah, tem aqui uma questãozinha, olha, da CEMED de Tocantins. Fontes históricas indicam que ao fazer contato com os não indígenas, esse povo ocupou uma área que se estendia à atual cidade de Porto Nacional, até Pedro Afonso, na margem direita menor, na margem direita e da esquerda em menor quantidade do rio Tocantins. Então ele dá a dica aqui. Quem fica ali na região de Tocantins? Quem fica na região do rio Tocantins? Quem ficava ali por Pedro Afonso e Porto Nacional? Xerente, Xambioá, Timbira. Aqui, gente, tem que focar qual foram os grupos indígenas que eu falei para vocês. Os mais importantes são esses. Então, tu tem que ficar na dúvida entre esses. Ok? Então, Xambioá. Xambioá, gente, eles são da região de Santa Fé. O próprio nome já está dizendo. Em Xambioá. Xambioá do Araguaia. Então, a alternativa correta vai ser o quê? Letra A, né? Os xerentes ficavam nessa região enorme. Pedro Afonso, Porto Nacional e Tocantinia, né? Quase não sai, beleza? E hoje tem uma população aproximada de 3.300 habitantes. Então, gente, aquilo que nós vamos trabalhar aqui, com certeza vai vir na tua prova, tá certo? Então tá aqui, quem quiser adquirir a apostila, nós temos uma apostila completa sobre história e geografia do Tocantins. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a apostila para vocês. Tem gente que pensa que é golpe, né? Eu não vou comprar que é golpe. É golpe, tá aqui, olha. A apostila tudo bonitinho, tudo organizada, tá? Com exercícios, tudo gabaritado, com as imagens. Nós temos muita informação aqui, olha. Muitos mapas e eu tenho certeza, muitos dados atuais também. Eu tenho certeza que isso vai vir na prova de vocês. Tá bom, galerinha? Então é isso, gente. Não esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal. Tá aqui o número do professor Rogério, tá aqui o Instagram, você pode ver lá. Ali tem um pouco da minha história, dos meus trabalhos realizados por todo o Brasil, ok? Próxima aula, nós iremos discutir aqui uma segunda parte, a questão dos bandeirantes e da colonização. Meu nome é Rogério Silva, aqui do canal História para Todos. Até a próxima. Fui!